esses conceitos nós vamos acabar repetindo e isso tem que ficar muito consolidado na cabeça de todos. Essa é a mensagem, essas mensagens são os valores, os princípios são fundamentais. Então, não existe lanche grátis, o mito do governo grátis é uma grande falácia. Na verdade, as pessoas que acreditam que o Estado pode ser de graça, tem vários exemplos aí de países, como a Argentina, como a Venezuela, como a China, até alguns anos atrás, até a Suécia, a turma achava que, pô, não, o Estado tem que crescer. Chegou um momento a Suécia teve 54% de carga tributária, com o Estado oferecendo tudo que era de qualidade, mas no fim você tem que pagar a conta, o indivíduo tem que pagar a conta, isso não é sustentável. Então, até a própria Suécia, que já era um país já muito mais desenvolvido, acabou recuando para diminuir a carga tributária de 54%, voltando aí para casa dos 40%. Então, esse conceito de que não existe o lanche grátis, não existe almoço grátis, ele é fundamental. Terceiro valor, o livre mercado. Nós acreditamos que a grande facilidade das pessoas atingirem os seus anseios, consumirem os produtos, é baseada na livre concorrência. Agora mesmo, vindo para cá, escutando, a Microsoft com Windows 10 já está abrindo para as atualizações como a Apple está fazendo, porque perdeu o mercado e já está oferecendo para o consumidor um produto numa condição melhor, com um custo menor, e está se atualizando. É o livre mercado que acaba sendo o melhor programa. Uma das coisas que o governo deveria fazer é não atrapalhar o empreendedor, aqueles que geram emprego, aqueles que investem, aqueles que empregam e os que consomem. Na verdade, hoje a gente acredita que o governo ele agride o empreendedor. Isso não é possível, o governo querer controlar o preço do combustível, interferir no setor elétrico. Todas as vezes que o governo tem uma iniciativa para... não, daqui a pouco vocês fiquem tranquilos que a conta de energia vai ser reduzida em 20%. Vocês já podem, a leitura dessa mensagem, é totalmente previsível. Olha, vai dar errado, não tem como dar certo uma coisa dessa. A gente tem vários exemplos. Venezuela, essa coisa do subsídio do combustível para a população, olha, você pode consumir combustível, custa centavos. Isso nunca não deu certo em nenhum lugar na história da economia. Mas o governo insiste em fazer isso. E um dos valores caros para nós é que o mercado tem que ser livre, para que haja competição. É assim que os produtos são competitivos e chegam a nós num preço justo. Outra coisa que é muito cara para nós, a liberdade com responsabilidade. Nós somos um partido, nós somos um grupo de pessoas que acredita que as pessoas têm condições delas mesmas decidirem o que fazer da vida. Coisas como, por exemplo, o voto obrigatório, essas coisas não fazem o menor sentido. Quer dizer, como é que o voto de uma pessoa que tem uma qualificação pode ser equiparado a uma pessoa que vai votar porque ganhou uma camiseta? Então, na verdade, nós acreditamos que a liberdade com responsabilidade tem que prevalecer sobre a condição da igualdade. Nós acreditamos que essa história de igualdade, ninguém morre de fome por conta da desigualdade. As pessoas morrem de fome por conta da miséria. Então, por exemplo, você tem países onde a igualdade ela prevalece, no Afeganistão, na Coreia do Norte, e na verdade as pessoas morrem de fome, não têm liberdade. Ao passo que no Japão a desigualdade é muito grande, mas as pessoas têm um nível de vida muito melhor. Quer dizer, nós entendemos que o nosso modelo são os países desenvolvidos. Nós não acreditamos nessa história da igualdade. A igualdade, na verdade, foi uma falácia depois da queda do muro, em 89, onde, na época, o pessoal acreditava que o socialismo ia acabar com a miséria. Como eles não conseguiram acabar com a miséria e o capitalismo acabou com a miséria nos países desenvolvidos,
eles mudaram o discurso de que eles teriam que acabar com a desigualdade. Então, precisa ser muito bem entendido esse valor, porque o discurso do coletivismo, esse discurso de que todos têm que ser iguais, que tem que ter... Não, a gente acredita que todos têm que ter as mesmas oportunidades. Essa é a questão maior da igualdade. Quer dizer, se nós focarmos, se o Estado conseguir focar nos serviços básicos, na saúde, na segurança, na educação básica, que é onde, o ponto a partir do qual todo mundo parte do zero, todo mundo tem as mesmas oportunidades, é educação básica. Então isso para nós é muito caro. Então qual é o nosso objetivo? Transformar o Brasil em um país admirado. Então nós temos um sonho. Eu, por exemplo, saí da minha casa, hoje sábado eu jogo tênis. Então, eu acho importante, cada um fazer seu esporte, acho uma qualidade de vida. Saí da minha zona de conforto, estou totalmente engajado, acredito no projeto, as pessoas envolvidas são da mais alta qualidade. Eu me engajei nesse projeto, não conhecia ninguém. Quem me indicou uma pessoa que era uma referência, era um amigo que hoje nem faz parte do Novo, me indicou um articulista, um jornalista de economia, que era o Rodrigo Constantino, e eu comecei a ler e a me informar, e achei que o projeto, que as ideias, que o plano tem uma lógica absurda, diferente de tudo que nós já vimos em política. Me engajei pessoalmente. Eu tenho meu trabalho, eu não dedico o tempo todo para o partido. Eu acredito que as pessoas têm que participar, mas elas têm que ter a atividade delas profissional. Na verdade, está tudo errado. Quer dizer, o político está lá há 50 anos e nós precisamos mudar essa realidade. Na verdade, nós precisamos incentivar as pessoas a participarem para diminuir o peso desse absurdo que é a vida profissional política, onde ontem um vereador deu um depoimento dizendo que, em Paraupeba, se eu não me engano, que é muito difícil, acho que é no Pará, é muito difícil viver com 13 mil reais sem praticar corrupção. Quer dizer, é uma coisa surreal, surreal. E nós, hoje, com a internet, com tudo, nós temos exemplos absurdos contrários, fora do Brasil. Então, você viaja, as coisas dão certo, a logística funciona, as coisas não têm burocracia, e você fica com aquela coisa, por que aqui não pode ser igual? Então, é assim, o nosso sonho, o nosso objetivo, a nossa missão, a nossa visão é transformar o Brasil num país admirado. É um desafio, é um sonho. Muita gente vai falar assim, poxa, mas isso é uma utopia. Não, na verdade é o seguinte, tem duas coisas, por exemplo, que na minha vida profissional eu aprendi assim, na prática. Quando você quer alguma coisa, põe no papel, escreve, acredita, vai atrás, você consegue, mas isso individualmente. Agora, se for uma coletividade, se for toda uma sociedade com esse mesmo pensamento, a força que nós temos, ela é muito maior do que a gente imagina. Então, assim, apesar de muitos olharem para isso e falarem, olha, vocês querem transformar o Brasil num país admirado? Mas isso é muito difícil. Vamos embora daqui, porque vamos para Miami, não dá, isso aqui não dá, a gente não acredita. A gente acredita, mas conta com a participação de todos, com o engajamento de todos. Então, esse é um slide dos mais importantes. Como nós podemos transformar o Brasil num país admirado? Então, nós entendemos que 4 passos, 4 degraus são fundamentais. Nós precisamos mudar essa cultura. Como nós vamos fazer isso? De hoje para amanhã, como o Arthur falou? De jeito nenhum. Esse é um projeto de longuíssimo prazo. Então, assim, quem está aqui achando que vai ter um resultado de curto prazo, está no lugar errado.
nós sabemos que para mudar a cultura do Brasil, nós vamos levar 20, 30 anos. Muita gente, assim, a ansiedade, ela não pode ser um fator que vai atrapalhar o nosso projeto. Nós vemos, por exemplo, como um partido liberal, as pessoas, todas elas têm um excesso de iniciativa absurdo, um negócio fantástico. Todo mundo quer empreender, todo mundo quer fazer, todo mundo tem uma ideia. Zé, não tem? Tem ideia. Toda hora, vamos fazer, a gente precisa fazer. Então, qual é a mensagem? A gente tem que ter calma. Pô, é o seguinte, a situação é gravíssima, é gravíssima. Não é uma coisa, por exemplo, que nós vamos resolver. Essa semana aqui eu tive com um advogado, que é o advogado que está orientando o Popper lá fora. Jonas, calma, não dá para acionar a Petrobras no Brasil. Não dá para acionar a Petrobras no Brasil. A justiça está toda aparelhada. Você não tem como fazer isso, espera. Nós vamos ter que aprender com os gringos. Os americanos vão ensinar para nós a ser gente. Como é que nós vamos fazer? A Petrobras está lá negociando uma multa bilionária para poder não ser deslistada de Nova York. Imagina a consequência de uma empresa como a Petrobras ser deslistada de Nova York. Então, assim, a nossa justiça não funciona para isso. Os juízes não estão preparados para trabalhar no mercado de capitais, para falar sobre governança corporativa. O mesmo juiz que atende lá um caso da família é o juiz que vai falar sobre as responsabilidades dos conselheiros dentro das empresas. Então, assim, essa mudança cultural, por exemplo, escola sem partido, uma das coisas que nós vamos ter que fazer, segundo passo, nós precisamos desaparelhar as escolas. As escolas estão completamente ocupadas, ideologicamente falando. Esse é um assunto caríssimo, esse é um assunto importantíssimo. E já existe um movimento. Há um ano atrás ninguém falava disso, hoje todo mundo tem consciência. E não adianta falar nada de INSPER, não falar de GV, falar de Poli, é todas as escolas. Palmares, Santa Cruz, não adianta. Qualquer escola, quem não observa, quem não acompanha o material didático, e essa coisa de não acompanhar material didático, eu tenho amigos, presidentes de empresas, você já olhou o material didático do seu filho? Não, tá? Então dá uma olhada para você ver o que está acontecendo. Então, assim, essa mudança cultural, ela não vai ser de hoje para amanhã e nós precisamos contar com a participação de todos. Um dos aprendizados aqui do Novo é a importância da participação das pessoas. Então, por exemplo, eu não tenho nada a ver com política, minha vida inteira eu me afastei, eu não tenho relacionamento nenhum. A minha vida inteira eu voltei no PSDB, de olhos fechados, achando que era o máximo. Quando eu participei de algumas reuniões do Novo, que eu fiz algumas colocações e escutei outras colocações de colegas, é que você percebe como é importante a sua participação. Cada um dentro da sua especialidade. Então, por exemplo, eu não sou advogado, mas quando o advogado chega e fala alguma coisa que é diferente da sua visão, você aprende. Quer dizer, nesse processo da participação do partido, nós estamos aprendendo uns com os outros. Está sendo uma experiência fantástica. Segundo passo, trabalho, reduzir a atuação do Estado. O Estado não tem que ser correio, como provado. O Estado não tem que fazer gestão de fundo de previdência de correio, de fundo de previdência do Banco do Brasil, de Caixa Econômica. O Estado não tem que ser banco. O Estado não tem que produzir petróleo. O petróleo é uma desculpa esfarrapada, que é estratégico. Nos Estados Unidos eles têm várias companhias, veja a produção deles, veja a nossa. Imagina o desenvolvimento americano para comparar com o nosso. Nós ficamos parados no tempo, anos e anos e anos. Roberto Campos, várias pessoas já tinham orientado esse processo de desestatização. Nós estamos há 13 anos com um governo que ficou em concessão, vivendo de mentiras. Então, assim, é urgente, premente, essa coisa da redução do tamanho do Estado. Isso há 2 anos atrás, falar sobre isso era meio tabu, mas hoje em dia as coisas... Eu tenho visto pessoas que nunca falaram em redução do Estado em programas de rádio, jornais, falando da redução do Estado como uma coisa normal. Hoje não é mais uma coisa... não podemos falar da privatização da Petrobras porque é um tabu. Hoje em dia não, esse movimento está ganhando uma força absurda. E eu acho que o Partido Novo tem uma participação grande nesse trabalho de redução do tamanho do Estado. Concentração dos esforços nas áreas essenciais. É óbvio, saindo do que não precisa, nós vamos tratar do que precisa.
Quer dizer, qual é o projeto para um país como o Brasil? Por que a Coreia do Sul tem um sistema de educação que a gente vem admirando há 20 anos e a gente não consegue implantar aqui? Por que as crianças não podem ficar a tempo integral na escola? Por que a escola não pode ser uma coisa importante? Por que os professores não podem ganhar bem? Será que existe alguma coisa que o governo tem de interesse para que as crianças e as faculdades, as universidades não formem pessoas com opiniões muito fortes sobre determinados assuntos? Quer dizer, falta dinheiro para a escola? Alguém aqui leu o livro do Gustavo Iosp, lá, O que o Brasil quer ser quando crescer? Quer dizer, o problema da educação no Brasil não é recurso. O problema da educação no Brasil é um problema de aparelhamento ideológico. É muito grave isso. Mas as pessoas estão se tornando conscientes a respeito desse assunto. Esse assunto aqui, hoje nós estamos aqui num grupo pequeno, mas na hora que sair o registro do partido, talvez esse filme até seja histórico, porque nós vamos ganhar muita força na hora que sair o registro. E esse assunto da escola sem partido e da ideologia nas escolas é uma bandeira que eu pessoalmente, mais apoiado, e o partido, nós vamos trabalhar em cima disso. Nós precisamos de escolas que tenham diversidade de pensamento. Não podemos ter uma política educacional onde os livros didáticos sejam alinhados com pensamentos absurdos, retrógrados, de acordo com um determinado mando de um determinado partido. Então, esse aspecto é um aspecto que nós precisamos trabalhar. Concentração nas áreas essenciais. E a partir daí vamos tratar da nossa vida. Eu quero jogar tênis, eu quero passear, eu quero viajar. Eu quero, juro por Deus, poder dormir sossegado a partir das 11 horas, meia-noite, no sábado, sabendo que o meu filho foi para uma festa e ele vai voltar em segurança para casa. Então, a segurança é uma coisa básica e que hoje nós não temos. Nós não temos segurança. Por quê? Por que eu pergunto? Então, essa semana eu fiquei até emocionado, me procurou um senhor de 82 anos, sou Fernando Ulloa Levi, ex-presidente do Instituto Liberal. E nós estávamos conversando a respeito de vários aspectos, e aí ele me falou, nós precisamos alinhar determinadas ideias, porque a força do nosso alinhamento ela é fundamental. No Brasil existe uma lei antiterrorismo, que nós estamos sendo pressionados pelos países, principalmente pelos Estados Unidos, em função dos problemas que eles tiveram, uma coisa que já deveria ter acontecido. Nós não temos essa lei aprovada, por que razão? Então é uma coisa absurda, porque a razão principal, eu vou dizer aqui, é que exatamente o MST, porque o MST é um braço, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo. Nós temos que agir localizadamente, nós temos que atuar aqui em São Paulo, porque as políticas são feitas localmente. Então, hoje, nós não temos essa lei antiterror porque imediatamente o MST, ou o MTST, seria enquadrado como um grupo terrorista. E a partir daí, quer dizer, o partido que está no governo perderia a força. Então, assim, eu quero ter qualidade de vida. Eu quero ter qualidade de vida. Eu quero ter liberdade para empreender. Não é possível que uma prefeitura tenha que chegar para mim e falar assim, ó, para você aprovar um projeto, você ter um lavabo, o seu lavabo precisa ter um chuveiro. Ou então, não é possível que a prefeitura tenha que chegar e interferir no meu projeto. É o seguinte, você só pode ter uma vaga. Você só pode dar para o seu cliente uma vaga de garagem. Isso é o fim do mundo. Esse é o fim do mundo. Eu vou fazer uma chamada da minha área, do meu setor. Existe hoje um plano de estratégico aqui de São Paulo, plano diretor estratégico. Eu pedi encarecidamente que cada um desse uma olhada. É um tratado comunista. Acaba com o direito de propriedade. Nós temos 5, 6 questões relativas a impostos. Essa coisa da função social da propriedade. O pessoal está tomando a nossa propriedade. Na verdade é o seguinte, hoje o MTST está pegando o nosso plano diretor, indo nos prédios desocupados no centro, quer dizer que não é desocupado. É o seguinte, se você tem 100 apartamentos no centro e você tiver 39 ocupados, alugados, o MTST ele entra com o plano diretor lá e justifica a invasão. Fala assim, não, está aqui no plano, você
está com o seu imóvel desocupado, você não está cumprindo com a função social da propriedade. Então, assim, sinceramente, isso não é vida. Isso não é vida. É que os caras vão trabalhar para comprar. Isso é comunismo, quer dizer, na verdade isso está acontecendo na nossa cara. Vamos para frente. Vamos para frente que já estão chamando minha atenção. Então o que nós temos hoje? O Estado é um arrecadador insaciável. Na verdade, de 88 da Constituição, que é uma Constituição, vamos dizer assim, coletivista, partiu de uma mochila que você carrega nas costas de 20% para 40%, oferecendo em contrapartida absolutamente nada. Brasília a maior renda per capita do Brasil, o mercado imobiliário de um valor maior, se você pegar o FIPZAP lá, pesquisa do valor dos imóveis, é onde tem mais dinheiro, é Brasília. Agora, eles produzem o que em Brasília? Produzem absolutamente nada. Eles produzem leis que ingestam a sua vida, criam problemas absurdos para o seu dia a dia, e eles estão lá dando risada. Eu brinco o seguinte, quer dizer, se o governo fosse na Paulista, eles não fariam o que eles fazem lá. Então, assim, o Brasil é um Estado totalmente intervencionista. No mundo, em liberdade econômica, ele caiu no último ano 4 posições, de 114º para 118º. Você tem a lei da palmada, você tem o fundo de garantia, que agora o pessoal está querendo tomar o fundo de garantia do trabalhador para aportar dinheiro, que falta para fechar a conta lá do BNDES, 30 bilhões de reais. As empresas hoje que no Brasil deveriam procurar inovação, competitividade, elas acabam tendo como vantagem competitiva a amizade com o rei. Quer dizer, quem é amigo do rei tem o financiamento. E o pessoal com essa política, acabaram com o mercado de capitais. O mercado de capitais no Brasil hoje é ridículo. A participação do BNDES, o governo é banco, é o banco de desenvolvimento, ele que escolhe as empresas que vão se dar bem. A burocracia, como o Arthur já falou, é uma coisa surreal. Outro dia eu estava vendo uma notícia, foram emitidas 3.000 e poucas regras do declaração do imposto de renda. Então, aqui quem que ficou feliz no dia da entrega e do envio do DARF, ou no pagamento do DARF e do imposto de renda? Quem se sentiu bem fazendo a contribuição para a Receita Federal? Levanta a mão quem se sentiu bem aí. Alguém se sentiu bem? Eu fiquei muito feliz, assim, gastando alguns dias para fazer a declaração do imposto de renda. Então, assim, fixando, governo péssimo gestor, loteia o Estado com interesses próprios e o objetivo é único de permanecer no poder. E essa lógica do governo, ela passa para os partidos também. As lógicas dos governos, a lógica do governo dos partidos é a mesma. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que o governo faz de tudo para se manter no poder, o governo passa essa mensagem nos partidos. Os partidos, eles têm os caciques e tem gente que manda no partido. Sem citar nomes, sem dar nomes, mas todos conhecem. Ninguém discute o modelo do Estado. Essa é uma coisa de conflito de interesses. Esse negócio do conflito de interesses e a governança é uma coisa muito importante. Por quê? Não existe hoje nenhum partido como nós que prega a diminuição do poder daqueles que serão eleitos. Isso é uma coisa que assim, a gente entende que o nosso cliente é a sociedade. Assim, nós não queremos, na verdade nós queremos batalhar para que o Estado e os partidos tenham, assim, isso é igual a coisa do restaurante, né? Aí o pessoal fala assim, poxa, mas por que vocês estão criando mais um partido? Mas já tem 30 e poucos, isso é a mesma coisa do restaurante da cidade de 100 mil, 150 mil habitantes. Tem 29 restaurantes na cidade. E aí você vai lá e abre o 30º restaurante. Só que todos os 29 ruins, comida ruim, atendimento péssimo. Esse 30º restaurante, ele vai lá e abre a casa bonita, reformada, ar-condicionado, e a comida é espetacular. Aí o pessoal fala, pô, mas caramba, os 29 outros restaurantes, eles vão ter que correr atrás. Os paradigmas estabelecidos por esse 30º restaurante, ele vai ser uma nova linha de corte. O cara que ia no restaurante médio, ele agora não vai se satisfazer mais.
Então é importante sim que haja a iniciativa da participação da sociedade através de uma entidade, de uma instituição que tenha legalmente a sua voz ouvida no Congresso, no Executivo, e isso tem que ser através de um partido. Além disso, essa pesquisa aí de fevereiro de 2015, acho que é do Datafolha, mostra que, se somar o PT, o PSDB e o PMDB, é 20% da sociedade que se acha representada nesses partidos. Existe 71% das pessoas na sociedade que não se sentem representadas por nenhum partido. Isso é uma oportunidade extraordinária. Pegando essa palavra aí, que não faça nenhuma... Mas é uma oportunidade de ouro, quer dizer, todos nós que estamos aqui temos uma oportunidade de participar usando uma ferramenta, que é a ferramenta legal, que é o Partido Novo. Então essa é uma das razões, quando alguém perguntar, pô, mas mais um partido? Na verdade, é mais do que necessário. Além de ser uma oportunidade, é essencial. A gente acredita que isso é essencial. Então, tentando seguir uma linha. A indignação é crescente, a demanda por mudança é muito grande, a vontade de participar é enorme, a gente sente isso. Essa semana mesmo as pessoas estão procurando a gente. Agora, nós temos um gargalo, quer dizer, nós não temos estrutura ainda até para conversar com a sociedade. Então, as oportunidades que nós temos, nós estamos muito imbuídos de prioridades. Uma das prioridades é a divulgação do partido, através das redes sociais e através de eventos como esse. Então, uma das coisas que é importante saber, por exemplo, eu não sou muito bom para falar em público. Então, eu digo o seguinte, a ideia é que nós multipliquemos isso. Eu saí da minha zona de conforto e estou me preparando para conversar com as pessoas. Mas não é minha atividade principal. Mas eu estou vencendo, é um desafio pessoal. Que é como transformar a minha indignação numa ação que tenha algum caráter de eficiência, de eficácia, alguma coisa prática. Nós precisamos transformar a nossa indignação em alguma coisa prática. Essa baixa representatividade, ela acaba sendo evidente nas manifestações. É uma coisa que até a manifestação do dia 15 de março, tinha muita gente preocupada, falava assim, eu não vou para Paulista porque lá os black blocs, porque o pessoal do MST, o pessoal vai bater na gente, porque quando o pessoal foi lá para o dia 15 de março e viu que era a maioria, isso é uma coisa, é o sentimento da coletividade, é assim, os discursos, isso é uma coisa que eu descobri pessoalmente. A política, que eu sou neófito em política, em ciências políticas e em história, mas uma coisa é muito clara. O pessoal do coletivismo, eles trabalham com o duplo pensar, eles trabalham com a guerra das informações, eles trabalham com a mentira. Então, assim, o que eles usam como artifício? Porque eu sou, porque eu faço, e até a voz, é tudo um teatro, é tudo mentira, é tudo falso. E agora as pessoas já perceberam isso. Então, quando alguém fala alguma coisa, as pessoas perderam o medo. As pessoas perderam o medo. E o resultado, e é visível a importância da participação das pessoas. Esse movimento no dia 15 de março na Paulista foi um movimento histórico, onde foi desmascarado uma falácia de que eles eram a maioria. E hoje todo mundo sabe, eles não têm uma representatividade nem de 7% de apoio, e estão aí. Quer dizer, nós estamos assim, num momento absolutamente histórico, com uma oportunidade de ouro na mão. É importante que as pessoas tenham essa consciência, porque nós vamos precisar de todo mundo para participar. Porque o que vem depois disso? Quais são os próximos passos? Então, a estratégia. Primeira coisa, nós precisamos do registro. Mas nós precisamos engajar as pessoas. Quer dizer, vai ter gente que acredita na mina de ouro, ou acredita depois que a mina é prospectada. E tem gente que vai lá e compra aquela região porque tem a sondagem, e tem as informações e acredita, quer dizer, é o risco. Na verdade, nós precisamos engajar e promover a participação política da sociedade. Isso é muito importante. Nós precisamos acabar com essa coisa... esse senhor mesmo, que foi presidente do Instituto Liberal, ele me deu um exemplo. O filho dele mora no Canadá e ele... o prefeito lá da cidade que ele mora, ele resolveu aumentar o imposto. Aqui, o que os cidadãos fizeram? Eles pegaram e cada um foi de porta em porta falando assim, não, negativo. Foram lá tocar a campainha do prefeito e falaram assim, não, se você... nós vamos depor você. Então é importante demais a participação.
A inovação. Nós estamos nas redes sociais, nós temos uma turma, nós temos uma equipe toda jovem, um pessoal que acredita nas ideias modernas, como o exemplo do Uber. Quer dizer, pô, nós temos que ter liberdade para inovar, para poder andar para frente. Concentrar a atuação nos grandes centros. Nós temos um planejamento, não dá para atacar tudo ao mesmo tempo. Nós temos um planejamento, temos um diagrama de Pareto que a gente tem certeza que nós vamos começar pelo principal, pelas prioridades, pelas grandes áreas urbanas. Nós temos que liderar esse movimento e ter como exemplo uma gestão, por exemplo, numa prefeitura determinada, que tem impacto nacional para levar o nosso modelo para frente. E a ideia é a profissionalização da gestão partidária e da gestão pública. Isso é muito forte, essa coisa da gestão profissional. Então, qual que é o roteiro? Divulgação, captação de recursos. Nós precisamos... O partido ele é bancado pelas pessoas. Nós somos totalmente contra o fundo partidário. Não é possível que o dinheiro do meu imposto sirva para bancar a propaganda na televisão do PC, do B, do PSTU. Quer dizer, é engraçado que... não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas às vezes quando você está lá, sentou, vai ver a propaganda daquela estômago amarrado, aquela coisa, você que está pagando, a gente está pagando. Não, a gente acha o seguinte, se você acredita no projeto, você tem que investir no projeto. São as pessoas, os indivíduos é que tem que bancar o partido. Aí nós vamos ver quem são os partidos competitivos para sobreviver. Contratação da equipe, nós precisamos montar um back-office, a gente vai precisar ter uma relação com a imprensa, a gente precisa, pessoal de TI, na verdade administrativo, e nós estamos justamente nessa fase. O registro, que é uma coisa que vai acontecer o registro. Muitos abordam a coisa, por que não saiu ainda? É muito simples de entender porque não saiu, mas nós precisamos pressionar, precisamos fazer acontecer. Por que o interesse, por que a minoria, nós somos uma minoria, a gente quer que saia o registro. Fala-se tanto em defesa das minorias, nós somos a menor minoria, nós somos um indivíduo.